Olá, alunos do terceiro ano que estão acompanhando as aulas do CAUNI, Tópicos Especiais em Matemática. Esse conjunto de conteúdos que essas aulas, que a gente vem apresentando nessas aulas, estarão presentes na próxima prova, que é a prova A5. A próxima prova em que eles estarão presentes, tá bom? Nós já falamos da trigonometria, ok? E agora nós vamos dar início a uma nova parte que é geometria analítica. Geometria analítica, uma parte dela já foi trabalhada em outro segmento do terceiro ano. Aqui nós vamos começar com circunferência, tá? Equação reduzida e geral. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir este trabalho. Vamos lá? Bom, então aqui está o cenário em que a geometria analítica acontece. Esse que é o lugar, esse que é o ambiente, tá? Aqui nós temos o eixo das abscissas, eixo X popular, eixo das ordenadas. Ok? Esse cenário também aparece em outros momentos da matemática, tá? Em outros tópicos, funções, por exemplo. Mas o foco na geometria analítica é outro. E aí eu vou lembrando que foco é esse à medida que a gente for trabalhando aí, tá? For conhecendo mais. Então, neste ambiente, quem são os habitantes? São os pontos, tá? São os pontos. Ponto é um conceito abstrato, mas eu posso representá-lo dessa maneira, todos estão habituados com isso, ok? E nós representamos um ponto também por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Ponto A, aí o A maiúsculo. Ponto B, B maiúsculo e assim por diante. E o que nós vamos querer com o ponto? Nós vamos querer saber como esse ponto está, qual a distância desse ponto em relação a esse eixo e em relação a esse eixo. Esse par de informações nós vamos chamar de, em relação ao eixo X, vamos chamar de abscissa. Em relação ao eixo Y, vamos chamar de ordenada. Tá? E aí nós pegamos a abscissa a ordenada B, juntamos assim, ó, nesse parzinho, e chamamos isso de coordenadas. Ok? Isso aí vocês já viram. Eu estou só fazendo aqui um flashback para dar uma sintonia, para dar uma liga. Agora, tem também alguns pontos especiais, e um deles são aqueles que estão sobre o eixo X, que o Y é zero. Tá? Há também o contrário, aqueles que estão sobre o eixo Y, em que o x é zero. É sempre o contrário, tá? Estou no eixo, então a outra coordenada é zero. Tudo bem? Agora, lembremos de mais coisas. Aqui nós temos uma reta, tá? Uma reta que é conhecida, já foi estudado aqui em outro segmento do terceiro ano. E aí nós pegamos um ponto dessa reta. Porque uma reta é um conjunto infinito de pontos, ok? Alinhados. Essa é a definição de reta. Um conjunto infinito de pontos alinhados é uma reta, a gente pega um desses pontos. Aqui é a abscissa, aqui é a ordenada deste ponto. Só que quando a gente tem uma figura, como por exemplo a reta e outras figuras que nós vamos estudar, existe assim um certo comportamento, tá? Em relação às coordenadas deste ponto. Por exemplo, todos os pontos desta reta, eu chamo a abscissa aqui de x e a ordenada de y, tá? Eu tinha colocado antes A e B, mas eu posso usar os próprios nomes dos eixos. Abscissa x, ordenada y. Todos os pontos de uma reta, qualquer que seja ela, obedece uma regra, uma equação desse tipo. Haverá um número que multiplica x, mais um número que multiplica y, mais um terceiro número aí que soma, e isso tem que dar zero. Então eu estou atrás disso, tá? É de figuras geométricas onde exista uma equação em que todos os pontos dessa figura estejam submetidos. Nessa reta, qualquer ponto que você pegar estará submetido a uma regra como essa.
Tá? Aí, isso é um padrão, que é um padrão linear, e só a reta é que tem essa característica. Por exemplo, tá? Essa reta que eu coloquei aqui, os pontos dela obedecem essa relação. 3 vezes a abscissa, mais 4 vezes a ordenada, menos 2 igual a zero. Tá? Então, é uma equação. Eu estou atrás disso. Dado uma figura geométrica, tá? Eu quero uma equação em que todos os pontos dessa figura estejam submetidos a ela. Satisfaçam aquela equação. Ok? Vamos para frente nesse trabalho? Olha quem apareceu aí. A circunferência. Tá? A circunferência. Então, chegamos no ponto central, tá, do que estava no tema da aula. Esse tipo de figura é que vai dominar aí, é que vai estar na frente dos nossos trabalhos. Tem uma nomenclaturazinha importante, porque a circunferência, ela é essa linha aqui, ó, tá? O círculo é a união desta linha com o seu interior. Então tem esta pequena diferença. Ok? Vamos para frente? Aí eu tomo um ponto, tá? Eu tomo um ponto dessa circunferência. Aqui. Abscissa do ponto, x. Ordenada do ponto, y. As coordenadas, x, y. E eu estou interessado em descobrir uma relação, uma equação em que todos os pontos dessa circunferência estejam submetidos a ela. Tá? Esse é o meu objetivo. Da mesma forma que existe na reta, eu afirmei que existe, você já viu isso? Vamos procurar a mesma coisa com a circunferência. Para chegar neste objetivo, veja o que eu vou fazer. Eu vou tomar esse ponto, esse é um ponto importante, ele é o centro. Ele é o centro. Porque uma circunferência, ele tem um ponto interior que é chamado de centro. E o centro é tal que todos os pontos da circunferência estão à mesma distância dele, e isso é chamado de raio. Essa é a definição. Então, para mim achar a equação da circunferência, dos pontos da circunferência, um cara importante para me auxiliar nisso é o centro. Ok? E aqui eu lembro que o centro, tá, está sempre à mesma distância dos pontos da circunferência. Os pontos da circunferência equidistam, quer dizer, estão à mesma distância do centro. E essa distância aqui é chamada de raio. Ok? Então eu vou precisar do centro e vou precisar do raio para chegar no meu objetivo. Vamos a ele? Bom, então, uma providência que eu tomo é marcar esse ponto Q aqui, de forma que o triângulo CQP seja reto bem aqui no Q. Tá? Triângulo retângulo tem esse segmento que é chamado aqui de cateto, tá? Esse aqui cateto e essa aqui é a hipotenusa. Ok? Agora observe o seguinte. A medida deste cateto eu posso encontrar aqui embaixo. Como o x está na frente do A, então a medida desse cateto é x menos A. É o da frente menos o de trás. A mesma coisa vale aqui para esse cateto. Ó. A medida desse cateto eu posso tirar aqui, ó, o de cima menos o de baixo. Tá? Então, com este cateto e com a hipotenusa, o que me vem à cabeça? Teorema de Pitágoras. Aqui. Teorema de Pitágoras no triângulo PCQ, que me diz que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Tá bom? O que está escrito aí? Está escrito o que nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Esse é o nome dessa entidade. Tá? Aonde x e y representa qualquer ponto dessa circunferência. X e y são as coordenadas de um ponto qualquer. Tá? Quer dizer, então, que todos os pontos da circunferência satisfazem essa equação. Quer dizer isso, professor? Que se você pegar um ponto qualquer aí do plano, tá, e substituir o x e o y nessa equação, se
O lado esquerdo ficar igual ao lado direito, ou seja, se realmente for uma igualdade, é porque aquele ponto ele está na linha vermelha. Se não for, é porque não está. Todos os pontos, então, obedecem a isso. Quem é o A e quem é o B? São as coordenadas do centro. Tá? E quem é o R? R é o raio. Então, desse jeitinho aqui, chamamos de equação reduzida da circunferência. Isso tudo que eu fiz, você não precisa fazer de novo. Tá? Eu fiz esse raciocínio todo, puxei esse ponto, papapá, para poder fazer o quê? Chegar nessa equação. A partir de agora, nós vamos utilizá-la, tá? Para resolver os exercícios. Os primeiros que aparecem no nosso livro. No nosso livro. Vamos falar disso agora. Bom, então agora, ponto importante da aula. Vamos começar a resolver exercícios. Nós vamos utilizar, nessa parte do conteúdo, observem só, tá? O nosso livro. Não é lista, é o nosso livro. O nosso livro é 3, terceiro ano. E nesse 3 é a parte 2. E vamos começar pela página 191. Tá? Assim, vamos dizer assim, na alfabetização, para a pessoa começar a ler no livro, para sentir confiança, os primeiros exercícios são assim. Né? Esse aqui é o primeiro tipo. Ele te dá o centro e te dá o raio. Centro e raio é a essência de uma circunferência. Tá? Então, deu o centro, deu o raio, e você escreve a equação reduzida. Coloquei ela aqui de novo, tá? O que eu falei ainda agora. E aí você lembra o que eu disse que é o A? O que eu disse que é o B? Tá? O A é esse cara aqui, ó. Tá? É exatamente esse cara aqui. Quem é o B? Exatamente esse cara aqui. Ok? Então, substitui aqui 4. Substitui aqui 6. O raio não é 10? 10 ao quadrado. Então, é só pegar o A e o B, que são as coordenadas do centro, colocar no seu devido lugar, o raio no seu devido lugar, escreve desse jeito, isso é a equação reduzida da circunferência. A partir do centro e a partir do raio, todos os pontos obedecem a essa relação. Se quiser, eu posso pôr 100 aqui, né, no 10 ao quadrado, não faz nenhuma diferença. Agora, o exercício contrário daquele, aonde ele vai te dar a equação reduzida e você vai ter que encontrar o centro e o raio da circunferência. Ok? Vamos ver como é que funciona. O segredo, né? Isso aqui é a forma padrão da equação reduzida. Você faz aqui, ó, tá? O A é 6 e o B é 2. E o R ao quadrado é o 49, conforme eu coloquei aí. Portanto, está aqui o centro, 6, 2. Está aqui o raio, R ao quadrado 49, que o R é 7, né? É 7. Ok? Tranquilo, então. Isso aí é o nível mais simples que existe. E aí agora, o exercício número 3. Uma circunferência do plano cartesiano tem essa equação. Tá? Então, a equação dos pontos da circunferência está dada. Obtém os pontos de abscissa igual a 4, pertencentes a essa circunferência. Você sabe que às vezes, assim, para a gente poder até ver o que a gente está fazendo, tá? Dar até vida, o negócio parecer assim mais amigável, vamos fazer um desenho. Eu vou fazer para te auxiliar a compreender, tá? Não é uma coisa assim que você necessite, ok? Mas auxilia. Não é imprescindível, mas auxilia. Então veja. Aqui está o plano cartesiano, tá? A abscissa, ordenada. E aqui, então, eu vou colocar o centro. Tem como eu achar que eu colocar o centro? Porque você sabe que esse cara A, esse é o A, abscissa. Esse é o B, ordenada. Ok? Então, o centro é 2, 5. A gente já fez 2 exercícios para treinar isso. Bom? Então, com esse par de números, eu tenho as coordenadas do centro. Agora, e o raio, hein? Olha, aqui não é r ao quadrado, você lembra disso? Que é r ao quadrado. X menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, raio ao quadrado é 13, raio é raiz de 13. Esse é o raio dessa criança aqui.
Então, agora a gente olha para isso aqui, tá? E sem precisar nada muito sofisticado, a gente pode deduzir qual é o centro e qual é o raio, tá? Por isso que nós fizemos aqueles dois exercícios para ficar mais assim, familiar essas coisas. Tirei o raio aqui, tá? Então, vou colocar mais coisas aqui e tirei o raio. Então, esse desenho, ele me deu aqui até esse ponto final. Estou vendo o que está acontecendo. Essa aqui é a circunferência, tá? Todos os pontos dessa linha aqui azul, da circunferência, obedecem a essa relação. Ok? Agora continue. Eu vou pegar aqui, olha só, esse ponto B. Esse ponto B. É o ponto da circunferência. Qual que é a abscissa dele? 4. Tá bom? Um pouquinho aqui na frente do 2, 4. Ordenada? Não sei. Tá? Agora, só. Esse outro ponto também tem a abscissa 4. A ordenada dele não sei. Então, existem nessa circunferência dois pontos que têm a mesma abscissa, 4, mas com ordenadas diferentes. É isso que ele quer saber, ó. Obtém os pontos de abscissa igual a 4. Então, esse B, que tem a abscissa 4, esse que está um pouco acima, que também tem a abscissa 4, tá? Eu quero obter esses pontos. São pontos da circunferência. É isso que ele está pedindo. Entendeu? O desenho auxilia você a ver. Como que eu vou fazer isso? A ideia é simples, não tem muito segredo. Porque pega aqui a equação da sua circunferência. Tá? Se os pontos têm a abscissa 4, então isso é o x do ponto. Então substitui o x por 4. Porque se o ponto pertence à circunferência, então as coordenadas daquele ponto ou daqueles pontos satisfazem a equação. Tá? Então, já que esses pontos têm a abscissa 4, pega essa abscissa e substitui aqui. Ok? Aí o y. Não, aí você calcula o y. Só que você está precisando. Ok? Aí. Na hora que você trocar aqui por 4, tá? Vai ficar 4 menos 2 ao quadrado, que é 2. 2 ao quadrado, 4. Tá? Quando passar para lá, vai ficar 13 menos 4, que vai dar 9. Então, por isso que aconteceu isso. Ó. Eu substituí aqui por 4. 4 menos 2 é 2. 2 ao quadrado é 4. Passa para lá. Aí 13 menos 4, 9. Deu um repeteco aqui para você. Aí chegou nessa expressão. Ó. Tá? O que eu faço com essa expressão? Olha, tecnicamente é assim que se faz. Tá? Se isso aqui ao quadrado é 9, então isso pode ser 3 ou menos 3. Porque 3 ou menos 3 ao quadrado dá 9. Tá? Então, eu vou dizer isso de uma maneira bem interessante. Para se livrar de um quadrado, é mais ou menos a raiz do outro lado. Na prática, é assim que se faz. E por que você quer se livrar desse quadrado? Para poder encontrar isso. Então, para se livrar de um quadrado, mais ou menos a raiz do outro lado. Aí você vai trabalhar com mais e vai trabalhar com menos. Tá? Eu passei o menos 5 para lá, ó, aí ficou 5 mais ou menos 3. Se eu usar o 3, eu vou ter 5 mais 3, 8, que é exatamente isso aqui, ó, é o de cima. Tá? Você acabou de encontrar esse cara. E se eu usar o menos, 5 menos 3, 2, que é exatamente esse aqui. Então, os pontos da circunferência, que tem a abscissa igual a 4, tá? A ordenada de um deles é 2. E a ordenada do outro é 8. Eu escrevo, então, o que ele pediu. Quais são os pontos? 4 que vai no 2, tá? E 4 que vai no 8. Tá bom? 4 que vai no 8, 4 que vai no 2. Coloquei aqui no destaque, tá? Para ver o que nós encontramos. Qual que é a moral desse exercício? A moral desse exercício é o seguinte. Ele deu a equação reduzida da circunferência, tá? E fixou uma abscissa. Quais são os pontos que tem aquela abscissa? No caso aqui era 4. Aí você substitui o x e encontrou o y. Podia ser o contrário também. Ele podia fixar uma ordenada.
quais são os pontos da circunferência em que a ordenada é 8. Aí você troca o y por 8 e encontra o x. Você vai encontrar 2, tá? Vai encontrar 2. Tem uma simetria aqui. É o que aconteceu aqui com A e com B. Tá bom? O desenho foi só para você enxergar aquilo que você está procurando. Vamos para frente? E aqui o exercício número 4. Tá? Escreva a equação reduzida da circunferência. De centro C, aqui o desenho faz parte da questão, tá? Então, o centro C é o centro da minha circunferência, representada no gráfico a seguir. Bom? Então, olha o que a gente quer. Equação reduzida da circunferência. Lembremos dela. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado mais E igual a E ao quadrado. Encontrar a equação reduzida é encontrar o A, é encontrar o B e é encontrar o R. Porque o X e o Y são sempre genéricos. Ok? O centro já está aqui. Não tem muito segredo. A abscissa do centro é 3. A ordenada do centro é 2. Não sabemos quem é o E. Não sabemos quem é o E. Eu traduzo assim. Tá? O A é 3, conforme eu disse. O B é 2. E o R é o que está faltando para encontrar a equação reduzida da circunferência. O que farei? Olha, para encontrar o R, é só eu pegar a distância entre o centro e este ponto P que foi dado. Porque a distância do centro a qualquer ponto da circunferência é o raio. Então, eu vou escrever isso bem aqui em cima. Ó. Raio é a distância entre P e C. Aí eu vou lembrar de uma fórmula da geometria analítica, que é a primeira que você vê, que diz assim: a distância entre dois pontos é a raiz quadrada da diferença entre as abscissas desses dois pontos ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas desses dois pontos ao quadrado. Então, abscissa menos abscissa ao quadrado. Ordenada menos ordenada ao quadrado dos meus dois pontos. Tá? Ok? Vamos lá. Isso é 4 ao quadrado. Essa diferença é 3 ao quadrado. Soma tudo. 16 mais 9, 25. Raiz de 25 é 5. Eu posso tirar esse ponto de interrogação e colocar o 5. Olha ele aí. Agora é só escrever aí que tudo se resolve, apaga lá, coloca aqui, pronto. Essa é a equação reduzida da circunferência. É só isso que pede esse exercício. Pra frente? Exercício número 8, tá bom? Escreva a equação reduzida da circunferência que passa por esses dois pontos e o centro está no eixo das abscissas. Aqui nós não temos um desenho para a gente poder enxergar o que a gente está fazendo. Mas eu vou trazer um desenho para facilitar a explicação, principalmente para você poder enxergar aquilo que você quer. Afinal, geometria remete, tá, ao esboço de algum desenho. Essa é a origem. Então está aqui. Ó. Eu tenho um ponto A de abscissa 1 e ordenada menos 3. Por isso que eu coloquei aqui. Eu tenho um ponto B de abscissa 2 e ordenada 4. Por isso que eu coloquei ele aqui. O centro está no eixo das abscissas, em algum lugar aqui. Ó. Aí eu coloquei aqui. Tá? Eu fiz aqui, vamos dizer, um desenho hipotético com os dados que eu tenho. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B que fazem parte de uma circunferência. E eu tenho o centro, que eu sei que está no eixo das abscissas. Então, esses são os dados e com isso eu quero encontrar a equação reduzida da circunferência. Eu tenho que encontrar então o quê? O centro e tenho que encontrar o raio. Com o centro e com o raio, eu encontro a equação reduzida da circunferência. Foi assim que nós fizemos e é assim que nós vamos dar sequência. Para encontrar o centro, tem que encontrar o A. Tá? Então, digamos que encontrar esse A é o nosso primeiro objetivo. Vamos escrever então algumas coisas. Olha só o que eu fiz. Liguei o centro até o B, isso é raio. Liguei o centro até o A,
E isso é errado. Então, eu posso começar a arquitetar um plano. Ó. A distância entre B e C tem que ser igual à distância entre C e A. E é isso que eu vou escrever. A distância entre A e C é raio. E a distância entre B e C também é raio. Agora vamos escrever as fórmulas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A distância entre A e C, vou escrever a fórmula de K. A distância entre B e C, vou escrever a fórmula de K. De distância entre dois pontos. Aí, distância entre A e C, vamos ver. Sempre tem raiz quadrada, tá? Abscissa menos abscissa, A menos 1. Ordenada menos ordenada, aqui, 0, menos 3. Aqui vai ter um choque de sinal, tá bom? Então, abscissa menos abscissa, tranquilo. Agora, ordenada menos ordenada. Vou escrever bem devagarzinho para você poder ver. Então, agora, esse aqui eu fiz do AC, ó, essa parte aqui. Agora, do BC. Abscissa menos abscissa, tá aqui. Ordenada menos ordenada, tá aqui. Tudo isso ao quadrado. Então, vamos avançar com essa expressão, porque ela só tem uma incógnita, que é o A. Encontrou o A, acabou. Ok? Então, olha só o que eu fiz. Ué, cadê a raiz quadrada? Vamos dizer que mentalmente eu elevo esse lado ao quadrado e cancelo a raiz quadrada. Tá? Então, cancelei a raiz quadrada de cá, cancelei de lá, sobrou isso aqui. Agora que é menos com menos é mais, por isso que ficou 3 aqui. Tá? 0 menos 4, menos 4. Ok? Agora, acontece o seguinte, aqui tem que desenvolver, ó, tá? Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado, 9, tá? Aqui, diferença de dois quadrados. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 4 ao quadrado, fica 16, que quando você eleva ao quadrado, um número negativo, vai ficar positivo. Então, estamos com essa expressão, desenvolvemos esses quadrados. Isso aí foi um fator, tá, de emoção nesse problema. Continuemos. Esse A ao quadrado de cá com esse A ao quadrado de lá, como são iguais e estão em ambos os lados da equação, eu posso cancelar. Tá? Tiro de um lado, tiro do outro lado, mantenho o equilíbrio. Ok? O que sobrou? Menos 2A mais 1 mais 9 do lado de cá, menos 4A mais 4 mais 16 do lado de lá. Vamos fazer o movimento mais tradicional que existe. Vamos passar esse menos 4A para cá, para juntar com esse menos 2A. Menos 4A, quando vier para cá, vem 4A. Subtrai de menos 2A, fica 2A. 2A do lado de cá. Tá? E do outro lado fica 10 por quê? Porque aqui é 20. Ó. 4 mais 16 é 20. Aqui é 10. Então, esse 1 mais 9, que é 10, quando passar para lá, vai ficar 20 menos 10, que é 10. Aqui não tem nenhuma conta, assim, é coisa que você está acostumado. Eu digo, não é possível. Tá? A sequência aqui é coisa tradicional. Vai passar o 2 dividindo, então A é 5. Então, nós encontramos esse A. Nós usamos a fórmula da distância entre dois pontos aqui, aqui, e igualamos, porque é a mesma coisa que é o raio. Desenvolvemos e encontramos o valor do A. Tá bom? Então, nós já temos o centro. O centro é uma das coisas para encontrar a equação reduzida da circunferência. Está faltando o quê? Está faltando o raio. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou puxar um pouquinho para cá, para limpar essa parte, tá? Tirei o desenho, trouxe a conta para cá, para você não esquecer dela. E agora, observe bem, tá? O raio, ele pode ser encontrado fazendo a distância entre A e C, ou fazendo a distância entre B e C. Se eu pegar esse aqui, ó, é só colocar o valor do A que eu encontrei, 5. 5 menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Tá bom? Então, para encontrar o raio, ou você usa a distância entre A e C, que é isso aqui, já colocando o valor do A, ou você usa a distância entre B e C, que é isso aqui, já colocando o valor do A. Tá? Eu escolhi essa. Ok? Dá na mesma, pode fazer a conta. Então, ficou assim.
5 menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. É um velho princípio nosso, a gente se lá dentro, o raio é 5. O raio é 5. Então, o A me permite encontrar o centro e o R, tá? É o raio. Com isso, eu posso escrever sem nenhuma dificuldade a equação reduzida da circunferência, que eu quero aqui. É isso que eu quero. Aí é só pôr o A, tá? E o B, professor, o B é zero. Você não lembra, não? Está no eixo das abscissas. Aí fica assim, ó. Y menos zero ao quadrado. Ok? Arrumadinha. Y menos zero é Y ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Pronto. Equação reduzida da circunferência com as condições que ele deu no exercício. Olha, além da equação reduzida, a gente também tem uma outra maneira de você escrever a equação de uma circunferência, que se chama equação geral de uma circunferência. Aí eu vou falar disso agora no início da próxima aula e da sequência no conteúdo. Então hoje uma aula bem elementar, só para a gente lembrar, né, esses conceitos tranquilos do início da circunferência, equação reduzida da circunferência, que é você escrever essa expressão. Tá bom? Então, valeu, muito grato e vamos tocando nosso barco. Lembre-se, este conteúdo todo que está sendo dado aqui nessas aulas serão cobrados a próxima vez na prova A5. Essa é uma pergunta clássica que é feita. Tá? Então, até mais. Valeu aí pela atenção.